Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. E o privilégio, não é? Um privilégio, mas também uma responsabilidade de estar dividindo a palavra do Senhor. Hoje a Igreja Adventista comemora mundialmente o Dia do Desbravador, o Dia dos Desbravadores. Mas nós vamos falar sobre desbravadores, porque nós vamos falar sobre um outro tema. E eu sempre utilizo sermões expositivos. Eu gosto de sermão expositivo. Na semana retrasada eu preguei aqui sobre um sermão sobre Jesus que andou sobre as águas. Quem lembra disso? Poucos. Esquece mesmo. Tem uma citação de Ellen White no livro O Evangelismo que diz assim: evitai sermões longos. O povo não pode reter metade dos discursos que ouvem. Fazeis palestras breves e dai mais estudo bíblico. Estamos no tempo de tornar cada ponto claro como um marco miliático. Mais estudos bíblicos sistemáticos para o povo entender a palavra de Deus e as profecias, e menos sermões, porque a gente acaba esquecendo mesmo os sermões. E naquele dia eu preguei de um sermão expositivo sobre Jesus andando sobre o mar, e alguns me falaram assim, e foi uma boa referência, disse: ah, que bom que você pregou, eu entendi muito bem. Eu falei: olha que bom, se você conseguiu entender o sermão, já fez a parte humana, já foi feita. Eu me fiz me comunicar. E o Espírito Santo então conclui o poder para nós executarmos aquilo que foi ministrado. Hoje nós vamos também fazer um sermão expositivo sobre um tema do Antigo Testamento, do livro de Neemias. Você vai ficar com o livro de Neemias para acompanhar, são versos por versos. Nós vamos aprender lições importantes sobre o livro de Neemias. Quem responder o que significa, menos o pastor, foi instruído aos pés de Gamaliel, menos o pastor, o que significa a palavra Neemias, aquele que disser assim: a palavra Neemias significa vai ganhar um brinde. Não pode olhar no Google, não pode olhar no Google, não pode. Hã? Servo do rei, Altíssimo não é. Quase isso. Muito bem. Deus é o meu consolo. Esse é o significado da palavra Neemias. Deus é meu consolo. Eu ia falar, eu estava esquecendo. Eu ia dizer o seguinte: que aqui à frente, quando a pessoa está aqui à frente, ela fica meio que exposta, porque está todo mundo me olhando. Mas eu tenho o privilégio também de conseguir ver as expressões nos louvores, na atenção. E eu tenho certeza que o hino que nós cantamos ali, que fala sobre restaura, eu vi alguns louvando ali, eu tenho certeza que precisa, alguma coisa na sua vida, assim como na minha vida, precisa ser restaurada. Concordamos com isso? Então pense a respeito disso, feche seus olhos e que essa exposição da palavra possa restaurar isso que você precisa. E eu também vou orar nesse sentido. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos com as tuas santas escrituras abertas, pedimos que haja uma restauração naquilo que estamos pensando nesse momento. Tu sabes, nós não temos o poder de fazer isso sozinho, por isso nós conclamamos, nós rogamos ao Santo e bom Espírito que faça essa obra em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. Então, Neemias, Deus é meu consolo, a partir do versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Eu gosto que todos participem. Então você pode ler. Você pode ler ali o primeiro versículo do capítulo 1 de Neemias. Quem pode? As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzano. Muito bem, olha lá. Então tem algumas informações importantes aqui. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, novembro. Ok? Novembro, nosso calendário aqui, novembro, no ano 20º. Que ano era esse? 465 a.C. Ok?
465 a.C., numa cidadela de Suzã. Essa cidadela de Suzã, ela estava distante mais ou menos 1.500 quilômetros de Jerusalém. Neemias era um daqueles cativos que, com a invasão de Babilônia, agora eles estavam morando nessa cidadela. Foram cativos para a cidadela de Suzã, 1.500 quilômetros. Quem é da Bahia? Tenho certeza que tem baiano aqui. Sempre tem baiano. Você é baiano também? Sempre tem baiano. Tem um grupo junto, tem baiano. Muito bem. Daqui até Vitória da Conquista, logo na entrada ali, dá mais ou menos 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Essa era a distância que ele estava agora a pé ou com a carruagem ali, era mais ou menos 6 meses para fazer essa distância. Então ele estava recluso nessa cidadela e agora ele estava orando. O tema é esse: Neemias ora por Jerusalém. Veja, por exemplo, o versículo 4. Veja o versículo 4, por favor. Leia quem quiser o verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Muito bem, olha só. Ele ouviu umas palavras, ele se assentou, chorou, lamentou por alguns dias. Jejuou e orou diante de Deus. Qual foi as palavras que ele ouviu? Se você ler um pouquinho antes, você trouxeram um relatório para ele a respeito de Jerusalém. Um pouquinho antes ali, ele diz como que estavam aqueles irmãos que ficaram em Jerusalém. E o relatório era terrível, trágico, terrível. Ele disse assim, olha só. Eu vou ler aqui, ó. Versículo 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá, e então me perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esse foi o relatório que trouxeram para Neemias a respeito daqueles que ficaram ainda exilados lá em Jerusalém. E aí então, o versículo 4 ele diz isso. Ele ouviu, ele se assentou, chorou e lamentou por alguns dias. Essa expressão tem uma mensagem para nós. Diante das tragédias de nossas vidas, aquilo que nos sobrevém, devemos fazer como ele, tirando lições. Devemos orar, jejuar, lamentar por alguns dias. Depois tem que levantar e tem que seguir a vida. Alguns continuam lamentando, chorando e jejuando por toda a vida. Não. Ali está alguns dias. Neemias fez aquilo que era necessário, foi diante de Deus, mas depois de alguns dias ele foi e seguiu a sua jornada. Uma lição importante nisso. Olha o versículo 5. Ele disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Ele conclamou uma aliança que Deus tinha com o seu povo. Nós também devemos conclamar e devemos não exigir, mas nós podemos tomar posse das alianças que Deus tem com o seu povo, nós que guardamos os seus mandamentos. Amém? Existem várias e várias promessas. Se tem uma promessa aí de Deus, irmã, que você sempre busca ali, uma promessa de Deus. Tem várias, uma só. A minha família Oi? A minha família inteira, aos pés de Cristo. Por exemplo, vou dar uma promessa, vou falar uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. É uma promessa. Eu sei que Deus está comigo em todos os lugares. Mais uma promessa, fala aí uma promessa que Deus dá para nós. 10.000 cairão do meu lado, 1.000 cairão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. São várias promessas. A gente tem que tomar posse dessas promessas, porque existe uma aliança para o seu povo. Ele fez isso. Ele conclamou e disse: Senhor, tem uma aliança contigo. Ele tomou posse disso. Ali, irmãos, no capítulo número 2, Neemias é mandado a Jerusalém. Neemias, ele era o copeiro do rei. Copeiro do rei. Importante. Ele, além de ser um conselheiro, ele tinha um atributo muito importante. Qual era o atributo dele, Adriano? Copeiro. O que o copeiro fazia? Porque ele
Ele experimentava porque podia envenenar, né? Então ele comia da mesa do rei. Era uma função de extrema importância. Antes do rei pegar, ia o copeiro e tomava. Se tivesse envenenado, morria. O copeiro morria, mas o rei não morria. E então, não só isso, mas ele também ele comia e ele participava. Olha só, no ano de capítulo 2, versículo 1. No mês de Nisan, no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, do rei. Ele percebeu que estava triste, e ele não podia ficar triste diante do rei. Outro dia eu vi uma falando aqui que a gente tem que sorrir, que tem que estar alegre e tal, mesmo com as dificuldades, mas tem que sorrir, é bom sorrir mesmo. Sorria que é melhor do que passar pelas dificuldades triste. É difícil, é um desafio? Mas ele ficou triste diante do rei. Olha só, versículo 12: o rei lhe disse: por que tu está triste teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza no coração. Então eu temi sobremaneira, ficou com medo, porque ele não podia estar triste diante do rei. Ele estava servindo o rei, ele estava comendo na mesa do rei. Como que ele está triste? E ele não era um homem triste. Logo o rei percebeu que nesse dia ele estava triste, tinha um motivo. Olha o motivo, versículo 3: eu lhe respondi: ó viva o rei para sempre. Como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros do meu pai estão assoladas e têm as portas consumidas pelo fogo? Empatia. Ele mostrou ali empatia. Ele estava numa zona de conforto, estava num grande palácio, estava se alimentando das filhas iguarias do rei, estava tranquilo, bem empregado, cheio da gaica, tranquilão. Daqui eu vou me aposentar, daqui eu saio. Mas ele estava preocupado com seus irmãos que estavam lá em Jerusalém e estavam naquela condição que nós tínhamos no relatório. Empatia. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei. Eu sei que nós devemos perceber que existem pessoas piores do que nós, e às vezes elas esperam de nós algum tipo de conforto, uma palavra, uma assistência. Ele poderia ficar na zona de conforto dele, ele não ficou. Ele se preocupou lá com seus irmãos que estavam lá em Jerusalém nessas condições. Outra lição importante também de Neemias. Ele continua ali no capítulo 2, eu vou fazer um certo resumo. Ele pede então cartas para o rei, conversa com o rei, para ele material, e o rei ele permite. No versículo 10, quem pode ler? 2:10, leia por favor. 10? Alguém? Um de cada vez? Disto ficaram sabendo Sanbalate, o Horonita e Tobias, o servo amonita, e muito lhe desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Olha só, aqui um pouquinho no capítulo 2 ali, o rei deu cartas para ele, deu material. Quando ele chegou lá, aí duas pessoas ali, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, servo amonita, ficaram desagradados que alguém viesse procurar o bem do povo de Israel. Só Neemias pediu carta, pediu dinheiro, pediu todas as provisões para ir, para reconstruir. Mas quando chegou lá, longe da casa, porque esses aí também estavam lá em Jerusalém, ficaram tristes, desagradou. Olha que lição interessante. Às vezes a gente acha que a perseguição vem lá de fora, que a oposição vem lá de fora, vem de dentro também. Aqueles que vão ficar contentes: você veio aqui arrumar, que bom, que legal, vamos reconstruir aqui os muros, as portas todas queimadas. Eles desagradaram. Em todos os lugares, irmãos, em todos os lugares existem os Sanbalates e os Tobias da vida. Outra lição. Aqui não, viu? Só em outro lugar. Mas sempre tem. O xará que nunca venha nos atrapalhar. Eles ficaram tristes. Olha só, versículo 11: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. 3 dias ele saiu e foi fazer uma análise. Ele saiu olhando, verificando, anotando, e ele não declarou, pegou alguns, mas ele não declarou para ninguém. Ele não colocou na rede social, no Facebook, e muito menos no Instagram.
Né? A gente às vezes vai receber uma bênção, eu vou contar, a gente quer contar, não declare algumas coisas que Deus colocou no seu coração. É entre você e Deus. A gente tem eu vou contar, eu quero expor. Ele fez, perguntando, mas o que veio fazer o quê? Não declarei a ninguém, o versículo está dizendo. Ele saiu, fez uma análise, fez ali talvez uma planilha do que precisava ser material, precisava ser levantado, tudo isso, mas ele não declarou a ninguém o que Deus tinha colocado no seu coração. Outra lição importante. Vamos avançando um pouquinho no versículo 18, quem pode ler? Então lhes declarei como a mão do meu Deus que fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. Olha só, uma boa obra, olha só. Ele chegou com uma motivação, dizendo como a boa mão do Senhor, e aí ele falou para o povo, e o povo então respondeu. Então vamos se levantar, vamos edificar. Motivação. Um homem extremamente motivado pelo poder de Deus. Ele disse como a mão de Deus tocou no rei, o rei liberou, mandou provisão, dinheiro, material, e como ele estava ali, e aí ele animou. É bom andar com pessoas animadas, não é? É bom andar com pessoas animadas. Quem era um pouquinho mais antigo como eu, o Adriano não, o Adriano é mais novinho, talvez o Joyce. Tinha um desenho, então, é que a gente joga bola junto lá, tinha um desenho que tinha uma hiena e um leão. Lembram disso? Isso. A hiena era muito triste. A hiena vivia dizendo assim: ó vida, ó céus, isso não vai dar certo. O leão era animado. Não era assim? O animal, vamos lá e tal, não sei o quê. Não era assim? Lip e hard. Lip e hard. Esses, viu? A gente lembra disso aí. Os mais novinhos lembram. Muito bem. Pessoas animadas, pessoas dispostas, trazem motivação. É assim, a vida é assim. Quando você tem um propósito e Deus está à frente, junte-se com pessoas que estão à frente. Sempre vão ter aqueles que vão dizer: não vai dar certo, sempre vai ter desambalate, sempre vai ter distopia. Não, já tentamos, vamos fazer. Não. Motivação. Ele chegou e vamos lá, animou, e o povo ficou animado. Olha só, mais versículo, o próximo. 19, olha os 19, quem quer ler? Leia o verso 19. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que está escrito aí? Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós, e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Viu lá? Já ajudou mais um, né? Era Sambalate e Tobias, agora já ajudou mais um ainda. Aí ele falou: zombaria. Não, mas vocês acham que vão fazer o que aqui? Está tudo destruído, deixa isso para lá. Zombaria e desânimo. Infelizmente existem pessoas assim. Você traz um projeto, você sonha com alguma coisa, especialmente nas obras de Deus. Não, já fizemos, não vai dar certo. Não vai. Desanima, porque ele tenta te desanimar. Acho que é o diabo que envia, né? Vai lá e desanima lá aquele povo. Aí foram esses aí. Porém, entretanto, contudo, Sambalate e também Tobias, e agora vamos mais um aí, um enviado do capeta, Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaria. Que é isso que vocês querem se rebelar? Olha só como ele respondeu. Então ele responde: o Deus dos céus e quem nos dará bom êxito, nós, os seus servos, nós disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Não quer, então você não vai ter memorial. Nós vamos lá. Se vocês com zombaria, vocês não têm parte. Não vai entrar na. Vai ter dificuldade, a gente vai correr. Mas quando estiver lá, por cima da cabeceira, você não vai ter parte. Porque parece, né? Quando está tudo bem, tem o êxito de alguma coisa, todo mundo. Olha só. O capítulo 3, irmãos, os que trabalharam na reedificação dos muros, tem toda essa expressão. No capítulo 4, olha só, aí tem umas informações interessantes aqui para o nosso aprendizado e meditação. A defesa contra os adversários. Verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro,
ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo dessa obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só, mais zombaria, mais desânimo, mais não vai dar certo, mais a raposinha, né? Vida, céu, se eles fizerem, daqui a pouco vai cair, não vai dar certo, desista, não vai em frente. Sempre essas pessoas tentando atrapalhar. Olha o versículo 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O povo tinha ânimo. O contrário de ânimo é desânimo. Vamos usar ânimo e desânimo. A obra do Senhor precisa ter ânimo. Ânimo. Se nós só ficarmos pregando que Jesus vai voltar, em breve Jesus voltará e tudo, se nós não arregaçarmos as mangas e sairmos com ânimo, não vai. Não vai. Não vai. E nós vamos sofrer mais e mais e mais e mais ainda nessa terra velha e carcomida como nós estamos vivendo. O povo tinha ânimo. Eles se animaram. Ânimo. Eu fiz até uma conta aqui. Quantos sabem quantas horas tem uma semana? Quantas horas tem uma semana? É só fazer 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28, 7 vezes 14, uns 168. Aê, o cara é bom de matemática. 168 horas tem uma semana. Muito bem. Vamos eliminar aí pelo menos 12 horas, 8 horas diárias que a gente dorme, então já diminuiu bastante. Mas ainda sobra bastante tempo ainda para fazer outras coisas. Para trabalhar, internet, cuidar das famílias, lazer, mas ainda sobra tempo, ainda sobra algum tempo para nós trabalharmos efetivamente na obra do Senhor. Ninguém pode dizer que de 168 horas semanais não tem pelo menos uma hora para tirar para fazer um trabalho evangelístico, para fazer um trabalho missionário. É só para a gente fazer uma análise que às vezes a gente dá algumas desculpas para que não façamos aquilo que Deus requer da gente. Olha só, versículo 9, 4:9. Quem pode ler? Participe, leia. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Dia e noite, tem que ter a proteção de dia e de noite. Versículo bem pequenininho, está lá em Tessalonicenses 5,17, diz: orai sem cessar. Isso mesmo, irmão. Orai sem cessar. Orai continuamente. É um verso bem pequenininho, né? Mas tem muito poder. E eles tinham ali guardas de dia e de noite. Imaginemos, irmãos, que essa reconstrução dos muros era muito grande e tinha muitos inimigos de fora e de dentro também. Perseguição e oposição de fora e também de dentro. E eles então oravam em proteção de dia e de noite. Olha o versículo 11. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e matemos, e assim faremos cessar a obra. Olha os inimigos. Aí o 12. Quando os judeus que habitavam nas vizinhanças dele 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. 10 vezes eles queriam parar a obra, então eles iam lá uma vez e 2 vezes. Olha os inimigos para afugentar e para parar a obra. E Neemias falou: não, vamos continuar, vamos seguir. 10 vezes, insistente, né? Às vezes o inimigo é mais insistente do que nós somos persistentes. Olha só, aí ele continua, versículo 14: inspecionei, dispus-me e disse-me aos nobres, aos magistrados, ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e a vossa casa.
A chave de tudo isso era para que se lembrasse do Senhor grande e temível. Tinha que trabalhar na obra da edificação, isso é para nós também. Mas lembremos que essa peleja é Deus que está na frente. Amém? A sua luta, naquilo que você quer edificar, não pense que com as suas próprias forças você vai conseguir, que nós estamos fadados a falhar. Então entendemos que o Deus é que está na frente, é o grande comandante, o Deus grande e temível. Amém? Seguindo. Olha só, versículo 15. Quem pode ler o 15, por favor? Quando os nossos inimigos ouviram que nós sabíamos disso e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Muito bem, cada um a sua obra. Uma obra de construção. Cadê os construtores aqui? O que tem? Quais são os profissionais que tinha na construção, na reconstrução do Muro de Jerusalém? Tinha gesseiro? Talvez, né? O que mais que tinha? Pedreiro? Pedreiro pode faltar para aceitar o ovo. O que mais? Carpinteiro? O que mais? Cortador de incenso. Que? Cortador de pedra, cortador de pedra. Tem lá no YouTube, os caras cortam a pedra e sai redondinha, certinho. Muito bem. Ferreiro, não é isso? Engenheiro. Tinha dinheiro ali. Cada um a sua obra. O que é isso? Olha só. Dentro do ministério da Igreja de Deus, cada um tem uma função específica. Cada um tem a sua obra. O pedreiro não pode se meter no gesseiro, senão vai dar ruim, né? Cada um voltou à sua obra. E Deus, Ele quer te utilizar dentro da sua especialidade, o teu dom também. Às vezes a gente faz um pouco de confusão nisso e quer fazer a obra do outro. Não dá certo. Cada um voltou, pagou, inspecionou, volta cada um só. O pedreiro, pedreiro vai dar. A carpinteiro, ali, senão vai dar ruim. Cada um a sua obra. Uma outra lição importante aqui que nós podemos tirar. No versículo 19, quem pode ler? Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe um dos outros. Olha só, estamos muito separados, longe um dos outros. Imagine uma grande obra, os inimigos ali à espreita, e esse distanciamento então tornava-se vulnerável. Imagine, especialmente à noite, você não conseguia ver que eles vinham à espreita para entrar e derribar. Estavam muito separados. Aí já é um pouquinho mais prático, né? Esse verso, a praticidade dele é bem primária. Quando a gente fica distante, quando nós não estamos unidos, é mais fácil do inimigo entrar e derrubar a nossa obra. Temos que ter unidade. Lógico que tem que ter diversidade, cada um tem o seu modo de pensar, mas a gente tem que ter unidade nos ministérios, na obra de Deus. Então, a orientação foi: não fiquem muito distantes, estão muito separados, juntos uns dos outros, nós seremos mais fortes e menos vulneráveis. Foi a orientação dos magistrados, inclusive de Neemias. Ele deu essa orientação. Versículo 22, 21. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens, empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Isso aí. Numa mão. Cadê o outro texto? No versículo 23, lá embaixo, ó, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que me seguiam largavam as nossas vestes, cada um se deitava com as armas à sua direita, colher de pedreiro numa mão e a lança no outro. Vigilância total, de dia e de noite. Não pode vigiar e orar, não é isso? O inimigo está como um leão, lá na Bíblia não diz isso? Está como um leão. A gente não pode perder a proteção de Deus por um momento sequer, senão o inimigo vem. Então ele já dormia, já deitava ali com a lança do lado, estava ali empunhando qualquer coisa, tocava a trombeta, já estava atento. Atenção, o inimigo usa muitas vezes a nossa distração para ele vir atacar. Quando ele diz ali como um leão, já tem acho que você já viu, né? Hoje a internet tem bastante coisa a respeito. Como o leão, ele ataca as manadas, já percebeu? Ele ruge, sai aquela disparada da manada, para trás geralmente ficam aqueles animais mais
defeituosos, né? Com algum tipo de debilidade, os mais novos e os mais velhos. Geralmente são esses. E aí ele separa da manada, especialmente dos búfalos, e aí ele é dado. É mais ou menos isso. O diabo, o vosso adversário, ruge como um leão, buscando a quem tragar. Essa é o artifício. Mas os búfalos, eles têm também um recurso. Você já viu isso? Quando eles estão unidos, quando estão juntos, os leões não vão lá. Eles não conseguem. Eles se posicionam e vão e tal, e o leão não consegue. Unidade. Juntos, aquecidos, no mesmo propósito, a gente é mais forte. Era isso que eu queria dizer ali. Vigilância total. De dia e de noite. Aí ele continua, ele vai seguindo ali. Você sabe que essa obra, que era uma obra, não era uma obra do governo, né, que passa de um ano para o outro, de uma gestão para o outro. Essa obra bateu um recorde. Ela bateu um recorde de rapidez quando ela se finalizou. Eu vou dizer quando. Mas olha só, no capítulo 6, ó, os inimigos conspiram para intimidar Neemias. Depois você pode então ver mais vagar em casa. Mas no capítulo 6, no versículo 9, diz assim, ó: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Aí ele respondeu: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém? Que oração poderosa. Fortalece, Senhor, a minha mão, a minha mente, meus pés, para o propósito que você pensou da reedificação. Aquilo que eu disse no começo. Eu preciso de reedificar alguma coisa, alguma parte da minha vida. Essa é a oração. Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com os inimigos tentando assolar, fortalece as minhas mãos, mente, coração, tudo sagrado a ti possa ser fortalecido. Amém? Você está curioso para saber em quanto tempo? Capítulo 6, verso 15. Versículo 15. Quem vai ter o privilégio de ler o versículo 15? 6:15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quantos dias? 52 dias. 52 dias? Não é ano, não, é? Não passou todo o prefeito, não. 52 dias. Oi? 52? Imagina toda a reconstrução de uma cidade, como era Jerusalém, muro, portais, tudo que estava derribado, estava destruído. Trabalharam com ânimo, teve ali a inspeção de Neemias, e principalmente porque a obra era de Deus, né? Deus estava na frente. Eles tomaram algumas posições, algumas orientações, oraram, jejuaram, pediram orientação, não falaram para ninguém, fizeram o que o ser humano podia fazer. E aí Deus entrou, né, com o poder como Deus de Israel, em 52 dias. Eu não sei se a sua restauração do que você precisa e pensa vai ser em 52 dias. Eu sei que a promessa que nós temos essa aliança com Deus, ela vai restaurar. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu também creio. Bom que Deus possa, através dessas passagens de Neemias, tem muitas outras orientações, mas que essa mensagem possa te trazer fortalecimento e a certeza que essa peleja, essa reconstrução pode ser sim capaz, pode ser sim efetuada pelo poder e pela ação humana e pelo poder divino. Esse é o meu desejo, a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Vamos orar então. Deus amado, Deus bendito, nossa gratidão a Ti, porque temos a certeza que Teu Santo e Bom Espírito falou a nossa mente e corações. Ainda que falhos e pecadores, o Senhor usa, Senhor, a debilidade humana para trazer uma mensagem de edificação, inspiração e esperança para o Teu povo, para Ele. Que saímos daqui com a certeza de que tivemos um encontro íntimo e pessoal com o Senhor Jesus, e que o Senhor restaure aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas pelo poder do Teu Santo e Bom Espírito, em nome de Jesus. Amém.